falando em entender o mundo que a gente vive, também saiu essa semana uma pesquisa que eu quero aqui, vamos dizer assim, comentar. Tá aí na tela já, tá? A pesquisa Genial Quest, não sei se é assim a pronúncia, tá? Mas eu acho que é interessante, tá? A gente fazer algumas avaliações a respeito do que saiu nessa pesquisa dessa semana. Bom, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção tá aí, né? Como vocês podem ver, gente, cresce, tá? Cresce o nível de interesse pela política. Isso é algo que nós precisamos explorar, gente. Nós precisamos explorar, porque vejam, sempre períodos de eleições, períodos de maior tensão política, fazem com que haja um aumento do interesse da população pela política. E nós temos que explorar isso, né? Ajudar nessas discussões, apontar as contradições, para que a gente não seja passivo neste processo de formação política. O Brasil passou por um longo processo onde a politização foi adormecida, ela era, vamos dizer assim, pouco bem-vinda, e isso ajudou a produzir o cenário que a gente está vivendo. Agora, o Brasil está sendo politizado na marra, né? À força. Por isso que a gente tem que intervir, porque se politizar à força também não é bom. Também não é bom. Nesse espectro de politização na força que começa a emergir, por exemplo, o nazifascismo. Daí a importância de nós atuarmos como mediadores entre o que está sendo discutido, entre o que é noticiado, entre o que está acontecendo, apontando as contradições da burguesia, para colaborar nesse processo de politização, aproveitando esse aumento natural do interesse pela política que se tem nas eleições e que a própria pesquisa aí vem mostrando. E aí uma outra questão que também é correlata a essa, é a questão da percepção do que é o maior problema do país hoje. Reparem bem, nós tivemos aí um salto gritante na questão econômica. Por quê? Porque a política, gente, onde a estrutura de produção, as relações de produção se organizam. A política é responsável por organizar as relações de produção. E uma desorganização política, uma ascensão nazifascista, uma ofensiva da burguesia, ela faz com que essas relações de produção fiquem dramaticamente piores para a classe trabalhadora. Então você tem desemprego, você tem inflação, você tem relações de trabalho cada vez mais precarizadas, você tem impossibilidade de aposentadoria. Tudo isso o Brasil está vivendo desde que começou essa ofensiva burguesa. E vejam a inteligência do povo trabalhador. Salta a preocupação com a economia. Vejam, mais uma vez, então o povo está buscando se politizar, está compreendendo que o calo aperta na hora de arrumar um emprego e na hora de pagar a conta do mercado. Então nós temos que atuar junto à sociedade, mediando esse entendimento, colocando a pulga atrás da orelha, mostrando a contradição, aproveitando este movimento da realidade, que traz para o trabalhador essa sensação de que as coisas estão piores. E que é isso que tem que melhorar. Aqui você tem uma avaliação do presidente Bolsonaro. E reparem, eu disse há 1 ou 2 semanas atrás, Bolsonaro vive o seu melhor momento. Seu melhor momento. Vejam a avaliação positiva de novembro a março, saltando de 19% para 24%. Mesma coisa se tem em relação ao negativo. De novembro, que foi o pior momento do Bolsonaro até então, até março, de 56% para 49%. Então, reparem, o governo Bolsonaro vive o seu melhor momento. Basicamente porque houve aí coisa de 3 meses, sem aumentos dos combustíveis. Eu acho que essa pesquisa, embora ela tenha sido realizada depois desse último aumento, talvez ela não tenha conseguido captar todo o impacto disso ainda, mas o principal motivo é a caminhada do Lula para a direita,
A desmobilização das ruas e o silêncio do Bolsonaro. O Bolsonaro ficando quieto, ele joga a seu favor. O Lula caminhando para a direita joga a favor do Bolsonaro. Tirada de foco das questões nacionais para as questões internacionais, como por exemplo a guerra na Ucrânia, colabora com o governo do Bolsonaro. Então reparem, Bolsonaro não está morto e vive o seu melhor momento. Aqui nós temos um recorte, né, da avaliação do presidente, né, no Nordeste e no Sudeste. Isso é mais ou menos previsível, né? Também acompanha as tendências. Temos aí o restante, Centro-Oeste, Norte e Sul. Também não é novidade, né? A questão de gênero, relacionada ainda à avaliação do presidente Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro. E aqui a questão das faixas etárias, né? Aqui a questão das faixas etárias. Só passando rapidamente aqui para vocês poderem acompanhar. Aqui, quanto a nível de escolaridade, tá? Vocês encontram essa pesquisa na internet, é só digitar pesquisa genial Quaest e clicar lá para observar na íntegra, tá? Aí você tem por nível de renda, também a avaliação do presidente por nível de renda, tá? E aqui, quanto à religião, né, católico ou evangélico, ainda dentro do cristianismo. E aqui, comparação, né? Voto no segundo turno em 2018. Né? Esse dado também é interessante, tá? Você diria que o governo do presidente Bolsonaro está pior do que esperava? Nem melhor nem pior, melhor do que esperava. Não sabe, não respondeu. Né? Não tá boa a coisa pro Bolsonaro, é lógico, gente, mas para quem já acreditava que ele era carta fora do baralho e que poderia perder no primeiro turno, essa realidade parece que não vai acontecer, né? Isso aqui é a comparação com 2018, né? Nas eleições de 2022, quem você prefere que vença, né? Essa é a pergunta, né? Não é quem você votaria, quem você prefere que vença. O Lula continua ganhando, mas o Bolsonaro já está em segundo. Nem Lula, nem Bolsonaro. Já perde para o Bolsonaro. Houve uma inversão ali que desde janeiro não acontecia, né? Na verdade, desde dezembro, que era onde eles estavam tecnicamente empatados. Tá? E os indecisos ainda estão também com um número expressivo na casa dos 5%. Intenção de voto para presidente, né? Vejam que o número de indecisos vem caindo, tá? Isso também é normal, conforme a gente vem chegando perto das eleições, esse número tende a cair. E ainda é um número muito alto, né? 48% ainda é um número muito alto, né? Mas reparem que a diferença entre Lula e Bolsonaro, né? Vejam lá novembro, 16 a 29, e agora em março, 19 a 27. Então o Lula perdeu espaço e Bolsonaro ganhou. Né? Bolsonaro ganhou. Então, só reforçando aquilo que a gente já vem dizendo. Decisão de voto para presidente no primeiro turno. Nós temos aí 3 cenários. É isso? O Lula, evidentemente, ganha em todos e o Bolsonaro, evidentemente, fica em segundo em todos. Tá? O Sérgio Moro, eu não acredito que emplaca, tá, gente? Eu acho que ele vai abdicar da candidatura, hein? É uma aposta que eu tô fazendo aqui com vocês, até um pouco arriscada, mas hoje eu faria essa aposta. O Ciro também ali sempre entre 7% e 8%, o João Dória muito inexpressivo. Eu quero chamar a atenção para o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, gente, é inexpressivo ali, tá dando pinta de que não vai desistir de ser o candidato. Ele que é governador aqui do estado do Rio Grande do Sul. E pra galera aqui do Rio Grande do Sul, eu quero dizer o seguinte: o Eduardo Leite, ele vai tentar ir a presidente para aproveitar a sua fase. Ele é muito jovem, então ele pode, inclusive, depois tentar de novo ser governador numa outra situação, caso ele
perca a eleição a presidente, consiga ser candidato, mas se ele for candidato a presidente, ele vai estar pavimentando a via do MDB aqui no estado. O MDB no sentido dele voltar ao Palácio Piratini. E não levo fé que se o Eduardo Leite for candidato a presidente, ele faça 1 ou 2%. Eu sei que ele é desconhecido, mas eu acredito que é um candidato que tem potencial para crescer bastante durante as eleições. Tá? Porque, vejam, eu não acredito que o Sérgio Moro emplaque, porque ele é muito ruim, ele é muito fraco. O João Dória também tem um teto, tá? E o teto dele é muito baixo. E os outros ali nem se fala. Então, assim, o Eduardo Leite é um produto de marketing muito vendável. Por isso que ele acredita muito que deve tentar, né? É um cara que saiu lá de Pelotas e teve uma ascensão meteórica justamente porque ele é muito vendável. Tá? E isso é importante numa eleição. Então, eu queria chamar a atenção para o Eduardo Leite. Aqui nós temos um outro cenário, né? No caso do primeiro turno, na questão estimulada. Tá? Mas reparem que o Lula já não tem como vencer no primeiro turno, gente. O Lula se mantém estável e o Bolsonaro, sempre pegando a faixa de corte lá em novembro, né? Não dá para dizer o mesmo. O Lula oscilou de novembro para cá de 48% para 46%. São 2 pontos percentuais, tá na margem de erro. Agora o Bolsonaro de 21 para 26, não. A gente pode dizer que houve um crescimento. Houve um crescimento. Tá? Isso que é o grau de decisão de voto, também ajuda a dizer alguma coisa. Se alguém quiser olhar com um pouco mais de detalhe, pode olhar lá depois. Enfim, a pesquisa tem muita coisa, gente, tá? Eu não vou passar tudo aqui. Vamos ver se tem algumas outras coisas importantes. Por exemplo, ó, se o primeiro turno fosse hoje e Lula tivesse grande chance de ser eleito sem precisar do segundo turno, você votaria nele mesmo, preferindo outro candidato? Olha aí, gente, ó. Isso aqui reforça o que eu estou dizendo da dificuldade do Lula voltar em primeiro turno, tá? Se o primeiro turno fosse hoje, Lula tivesse grande chance de ser eleito sem precisar do segundo turno, você votaria nele, mesmo preferindo o candidato? Agora, a intenção de voto estimulado, cenário 2. É ainda pior, né? Aqui, chance de voto a partir de se você conhece, né, os candidatos. Conhece e não votaria. Muito grande, né, a questão da rejeição ali do Bolsonaro, Sérgio Moro, Dória. E, incrivelmente, a resiliência da rejeição do Lula, hein, gente? E vejam, ó, o Eduardo Leite que eu tô falando ali, 63% não conhece, gente, tá? Não conhece. Isso aí é ruim, mas, como eu disse, ele é um grande produto de marketing, tá? Eu acho que melhor que Felipe Dávila, Simone Tebet e André Janones. Eu acho que melhor, tá? E que Alessandro Vieira também, tá? Aliás, a Simone Tebet eu acho que não deve ser candidata. E tem que ver como é que vai haver essa composição depois.